Meus irmãos, abra a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 17. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens, Poder e Conhecimento. E Deus tem falado muito ao nosso coração, Deus tem sido muito bom conosco, e hoje nós vamos meditar a partir do verso de número 16 ao verso de número 34. Então, Atos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso de número 34. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus, com os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro ou prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição, uns zombaram, outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, esta é a tua palavra e pedimos a ti graça, Senhor, mais uma vez, que eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor deseja falar ao teu povo, e que teu povo seja alimentado, confrontado, exortado, que eles possam encontrar também esperança na sua palavra, Deus. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este texto tem muitas curiosidades. Nós vamos ter o privilégio de passar por ele aqui ao longo da nossa exposição. Mas, começando aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo. Não sei quantos aqui vão se lembrar, mas é possível, acho que é bem provável, que vocês tenham tido aula de filosofia na escola.
Talvez você não se lembre das suas aulas de filosofia, mas talvez você se lembre do sentimento que você tem quando você se lembra da filosofia. Alguns vão se referir sobre a filosofia como coisas maravilhosas, como um momento belíssimo, como aulas primorosas que ele teve, com professores bons de filosofia. Outros, talvez, vão dizer assim: Deus me livre, ter que voltar para uma aula para estudar filosofia, para uma sala de aula. Nossa, eu não consigo nem me lembrar daqueles filósofos difíceis de entender que eu lia. Eu não conseguia entender uma frase, eu me achava muito burro. Eu acho que eu me enquadro nesse segundo grupo, talvez. Muitas vezes a gente lia e lia aquelas frases daqueles ditos filósofos e a gente, pelo menos eu me sentia assim, eu precisava ler 15 vezes a mesma frase para conseguir entender o que o cara estava dizendo. Fato é que a filosofia ela fez parte da nossa vida, e não só da nossa vida, mas faz parte da fundação da sociedade como nós a conhecemos hoje. E Paulo, ele chega em um lugar muito especial nesse momento da sua trajetória. Só para recapitular a você, Paulo não chega aqui de uma maneira planejada. Atenas não estava nas rotas do apóstolo Paulo. Interessante e curioso pensarmos isso, porque, talvez do que você se lembra, Atenas era uma cidade gloriosa. Mas a verdade, meus irmãos, é que no primeiro século da era cristã, Atenas já não era mais aquela cidade gloriosa de onde vieram os filósofos Aristóteles, Sócrates e Platão. A sede ou o berço da sociedade ocidental, como alguns sociólogos e filósofos dizem hoje em dia, já não tinha mais aquele glamour. O que restavam eram grandes monumentos e poucas pessoas que ficavam falando sobre novas filosofias a todo tempo. De maneira que o que surgia de novo em Atenas era logo disseminado em meio aos atenienses e logo se perdia. Mas Paulo chega em Atenas com um contratempo. Paulo estava em Tessalônica. E quando ele estava em Tessalônica pregando o evangelho, levantou-se naquela cidade uma intensa perseguição por parte dos judeus e por parte de homens, como Lucas vai descrever para nós, dados à malandragem, ou aqueles desocupados, que começaram a perseguir o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo que estavam reunidos ali. De maneira que, quando isso acontece, todos eles saem de Tessalônica e vão até uma cidade chamada Bereia. E tem um texto famoso das Escrituras que diz o seguinte, que os bereanos eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, de uma maneira gloriosa, e começaram a examinar as Escrituras para ver se era de fato como Paulo estava dizendo. Fato é que aqueles de Tessalônica vêm para Bereia e começam a perseguir Paulo também ali naquela cidade. Quando isso aconteceu, Timóteo e Silas então decidem enviar o apóstolo Paulo à frente. Paulo então vai de barco e para onde, meus irmãos? Em Atenas. Só que Paulo chega ali em Atenas sozinho, esperando com que depois de um tempo Timóteo e Silas se juntassem a ele. E nesse momento, quando Paulo chega naquela cidade, ele vai se deparar com muitas coisas, com muitas realidades, das quais nós vamos falar aqui hoje. E algumas das que nós já lemos aqui. Mas antes, vou recapitular para você o que seria filosofia. Paulo chega nessa cidade, então, que é chamada a sede da filosofia. Filosofia significa literalmente amor pela sabedoria. Em outras palavras, nós poderíamos chamar de conhecimento. A palavra conhecimento, então, pode se referir bem à filosofia, é aquilo que nós podemos conhecer, aquela arte ou amor que se tem por conhecer, por saber as realidades, por saber como as coisas funcionam, ou como nós podemos descrevê-las. E a filosofia tem várias etapas ao longo da história, e eu não vou me delongar aqui falando sobre filosofia para vocês. Mas a verdade é que, quando nós olhamos para esse momento, nós percebemos que todos nós, ainda que gostemos ou não da filosofia, praticamos filosofia. A gente pensa e a gente ama conhecer as coisas. Logo, você pode se dizer que é um filósofo. Então, quando você publicar uma frase, você pode escrever assim, o seu nome filósofo moderno, pensador moderno. De fato, você pensa. De fato, você tem liberdade de pensar a respeito das coisas. E, de fato, nós amamos saber sobre as coisas. Ou vai dizer que você gosta de ser refém das informações de outros. Na verdade, o ser humano gosta de conhecer, de se apropriar do conhecimento. E é por amarmos o conhecimento, por desejarmos dominar sobre as realidades, controlar ou ainda manipular as realidades, a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos é a seguinte:
o conhecimento que eu tenho ou desejo obter é um conhecimento verdadeiro, belo, que aponta para o Criador? Ou será que este conhecimento aponta para única e exclusivamente a nossa própria realidade no mundo em que vivemos hoje, como ele é? Pense sobre isso. É interessante que talvez você já tenha percebido que o texto que lemos aqui não apresenta, como os demais textos, uma manifestação gloriosa do Espírito Santo, como, por exemplo, dons de línguas. Também não apresenta uma cura milagrosa, como já vimos também de um coxo voltando a andar ou de uma outra situação parecida. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque ainda num texto como esse, quando você passa os seus olhos e talvez não perceba, de maneira superficial, existe profundamente uma relação clara e estabelecida entre o poder de Deus e o conhecimento de Deus. A verdade do Evangelho e o poder do Espírito Santo através da Igreja de Cristo, que foi chamada para ser testemunha. Então não separe esses irmãos que são que são inseparáveis aqui. Mantenham eles juntos, entendendo que eles estão presentes aqui no texto, e nós vamos perceber como Deus, na sua poderosa glória, no seu saber infinito, decidiu usar o apóstolo Paulo aqui de uma maneira primorosa, que nós podemos aprender com ele. Quando então nós percebemos o texto, e se lembrando também dessa realidade, do contexto que eu disse para vocês, de como Paulo chega em Atenas, nós vamos perceber 3 realidades que é o que eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã. A primeira delas é a constatação terrível do apóstolo Paulo ao chegar naquela cidade. Nós encontramos isso no verso 16 ao verso 21, que vamos ler mais uma vez. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, a Bíblia vai dizer que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo então começa a sua jornada em Atenas com uma constatação terrível. Atenas era uma cidade extremamente idólatra. Meus irmãos, alguns dos filósofos ou alguns dos pensadores gregos se referiam a Atenas como sendo da seguinte maneira: é mais fácil você encontrar um altar a algum deus do que um homem nas ruas de Atenas. Essa era a realidade. Talvez você esteja acostumado, se você já esteve em Atenas ou já viu a cidade como ela está hoje, nada sobrou além de ruínas. E especialmente a ruína do Paternum, que era o templo erigido ali à deusa Atena, que ficava no alto da cidade, aquilo que a gente chama de Acrópole, onde ficavam o panteão dos deuses do Olimpo. Mas a verdade é que Atenas era essa cidade com muito glamour. Haviam monumentos que foram erigidos ali e que brilhavam de longe. Haviam vários e vários altares a vários deuses. Todas as divindades possíveis estavam ali reunidas naquela cidade. É interessante, então, que aquela cidade que tinha a fama de ser a sede do conhecimento, a sede da filosofia, a sede do saber, na verdade, havia se perdido no tempo e permanecido com um saber corrompido. Essa é a constatação do apóstolo Paulo. Na verdade, quando Lucas se refere a isso, ele vai dizer o seguinte, usando a seguinte expressão: o seu espírito se revoltava em face. Resumidamente, a palavra grega que é utilizada aqui é a mesma utilizada para Deus, para se descrever a ação de Deus diante do pecado de idolatria. Aquilo que provoca a ira, aquilo que provoca a inquietação no apóstolo Paulo, da mesma maneira, algo semelhante, Lucas deixa isso claro para nós, provoca a ira de Deus. E Paulo, então, ao olhar para a idolatria da cidade, é provocado. A sua ira é provocada, a sua indignação, como diz a Nova Versão Internacional, é provocada. De maneira que, diante da realidade
do verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus que Paulo tinha, não é possível permanecer apático diante das realidades de uma sociedade ou de uma cidade idólatra. Isso é o que acontece com o apóstolo Paulo. Olha só 3 coisas que acontecem aqui, que Paulo coloca para nós e apresenta esses sentimentos para nós por ter o verdadeiro conhecimento de Deus. A primeira coisa que Paulo faz é sentir ira e indignação diante do desprezo que os atenienses tinham pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Por terem desprezado a verdade de Deus, se entregaram aos ídolos. Talvez você se lembre aí onde Paulo escreveu sobre isso, a sua carta aos Romanos. Afinal de contas, Roma era herdeiro principal aí da herança cultural dos gregos. Segunda coisa que Paulo faz, quando ele se enche de ira e indignação, Paulo não simplesmente vai ali e permanece indignado. Chega para os irmãos dele e fala assim: estou indignado, estou com raiva. Como pode uma cidade dessa ser idólatra dessa maneira? Paulo não simplesmente faz isso, mas antes, a Bíblia vai dizer que Paulo se volta para uma ação clara de anunciar o evangelho nas sinagogas entre os judeus que estavam ali e entre os gentios convertidos ao judaísmo que eram piedosos. Ou seja, o primeiro movimento de Paulo diante da inquietação que ele tem, da ira que se levanta dentro dele por conta da idolatria, é pregar o evangelho para aqueles que deveriam ser, em tese, guardiões da verdade de Deus. Paulo então vai às sinagogas. O texto vai dizer que é por essa razão, por esse motivo. Você encontra isso logo no verso 17, no início. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Mas Paulo não simplesmente faz isso, não simplesmente vai à sinagoga falar com aqueles que deveriam ser os guardiões da verdade de Deus naquela cidade de alguma maneira, mas também a Bíblia nos diz que ele faz um terceiro movimento. Ele não só se indigna, ele não só vai pregar o evangelho nas sinagogas, mas ele também vai para as praças. Aquele momento histórico, as praças eram conhecidas como lugares públicos de exposição de ideias, onde as pessoas vendiam coisas. E no contexto grego, o nome disso é ágora. Tá? E Paulo chega então na ágora, esse lugar público. É como se fosse um shopping center hoje. Se você vai ao shopping, você vai encontrar diversas pessoas de diversas realidades passando por ali ao longo de todo o dia. Paulo, então, não só pregava nas sinagogas, como também foi para a praça, a anunciar o evangelho aos atenienses, a anunciar a verdade de Deus, o conhecimento de Deus em um espaço público. Paulo, então, ele não apresenta uma posição de apatia, meus irmãos. Paulo não fica apático diante da realidade confrontadora da idolatria. Paulo não se silencia diante da realidade da idolatria. Paulo constata aquilo ali, mas ele não permanece fazendo o que muitos de nós faríamos, talvez. Quantas vezes nós olhamos para a nossa cidade, nosso país, o mundo em que vivemos, reconhecemos, porque se temos a verdade de Deus, conseguimos reconhecer a idolatria, a subversão da verdade de Deus. Mas quantas vezes isso para nós é sinônimo de apatia? É assim. A cidade de Belo Horizonte é assim mesmo. As pessoas chegam aqui e falam assim: não, a vida boêmia aqui é agitada, as pessoas ficam no centro, nos bares, bebendo até altas horas da madrugada. Depois vão se prostituir, é assim mesmo. Meus irmãos, eu estava no Rio de Janeiro. Eu estava recentemente na formatura do curso que eu faço aqui ao longo de 2 anos, né? Fiz. E quando o meu voo foi cancelado, era para eu ter chegado aqui em Belo Horizonte sexta-feira à tarde, o meu voo foi cancelado. Então, aquela rotina de aeroporto, né? Eu tive que ir para o guichê ali, eles me reposicionaram em um outro voo no dia seguinte e me colocaram num hotel, numa região central do Rio de Janeiro, perto dos Arcos da Lapa ali. Para quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que essa região é uma região conhecida pela prostituição e pela quantidade de bares que existe ali, pela vida boêmia mesmo. Enquanto eu estava no táxi, eu e um outro amigo, o pastor Pedro, pastor da Igreja Batista Casa, nós entramos no táxi, um senhor de 60 anos nos recebeu ali. E aí nós falamos que estávamos indo para o Hotel X, ele nos levou até lá e no caminho ele falou assim: o voo de vocês foi cancelado, não tem problema. Vocês podem descer ali e chamar 4 garotas para estarem com vocês. Na cara dura. Com uma simplicidade, com uma tranquilidade, que eu olhei para o Pedro naquela hora e aquilo me chocou. Aquilo me trouxe um desespero. Um senhor que era casado, pai de família,
E ele não sabia que nós éramos pastores, até aquele momento não havia falado. E aí, então, ele continua a falar, não, mas você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. Até que no momento a gente falou assim, ô irmão, obrigado pelo carinho que você está tendo com a gente aí, mas nós somos pastores. E aí ele não acreditou, né? Nós somos muito jovens mesmo, eu imagino que seja essa a reação da galera. E ele olhou pelo retrovisor, mas logo depois disso, ele virou e falou o seguinte, não, mas eu amo minha família. Eu amo minha família. Não, meu filho é meu amor, minha paixão. Minha esposa tem os problemas dela, mas eu amo aquela mulher. Meus irmãos, parece engraçado, mas esse é o retrato da sociedade que vemos hoje. Essa é a face da idolatria que deveria revoltar você. Essa é a realidade do mundo em que vivemos hoje. A verdade é que a idolatria tomou conta. Paulo, tomado por zelo, se lembre quando eu preguei aqui sobre a conversão do apóstolo Paulo, aquele zelo que o levava a perseguir a igreja. Esse zelo, depois da sua conversão, foi revertido para a glória de Deus. E aqui, mais uma vez, esse zelo, que antes estava condicionado para cumprir aquela lei de Moisés, de uma maneira rigorosa, para ser um fariseu rigoroso, agora recondicionado pela graça de Deus e pelo Evangelho, ele se revolta com relação à idolatria. Porque aquilo é, de fato, uma ofensa a Deus. Meus irmãos, onde vamos parar? Qual é a sociedade que estamos vendo sendo construída diante dos nossos olhos? Qual é a realidade? Qual é a realidade das igrejas que vemos hoje? Altares idólatras, púlpitos vendidos a deuses estranhos. Se isso não traz no seu coração nenhum peso, eu oro para que o Espírito Santo converta você. Para que o Evangelho entre no seu coração de tal maneira que, assim como o apóstolo Paulo, você se encha de indignação e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Quais são os ídolos que nos cercam em Belo Horizonte? Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta. Eu quero te encorajar a fazer essa pergunta durante essa semana. Quando você estiver na sua rotina, estiver na vida normal, cotidiana, se pergunte quais são os ídolos da cidade de Belo Horizonte. Quais são os ídolos do bairro em que nós estamos? Quais são os altares erigidos a deuses estranhos na nossa realidade? Quais são as idolatrias que estão sendo construídas ao nosso redor? Ou será que pelo fato de vermos tanto a idolatria, isso se tornou normal para nós? É possível que você esteja anestesiado, mas eu creio que o Espírito Santo está sacudindo você agora, te trazendo de volta a essa realidade da verdade do Evangelho, para que você se posicione, para que você haja como? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo agiu. Pregue o Evangelho, fale sobre Cristo, pregue o Evangelho, trabalhe, pregue o Evangelho, cuide da sua família e pregue o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é quem transforma. E a idolatria, meus irmãos, ela surge no coração dos céticos e dos religiosos. Eles não sabem, talvez nem percebam, mas aqueles que se dizem céticos com a realidade divina, céticos a respeito da verdade de Deus, estão entranhados em idolatria ao seu próprio conhecimento. Estão cheios de si mesmos. Fazem deuses conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Mas de uma maneira clara, nós precisamos perceber que a realidade da idolatria nos cerca. Algumas das filosofias que têm cercado a nossa realidade são, por exemplo, o materialismo. Uma ênfase exacerbada na realidade física. Você se esquece de que existe uma realidade, eu vou usar aqui com muito cuidado essa palavra, uma realidade espiritual. Você se esquece de que há um Deus. Você se esquece de que você tem uma alma, um espírito. Você se esquece de que existe um Criador e que nós todos estaremos diante dele. Materialismo é isso. Nós vivemos em um momento também de muito relativismo moral, ético. Quantas vezes as pessoas estão relativizando ações hediondas, transformando aquilo que é mal em bom, pervertendo as realidades. Não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Nós encontramos também o cientificismo. Quantos colocaram a ciência como o seu próprio Deus, mas não admitirão isso? Quantos colocaram a realidade profissional como seus próprios deuses?
tantas outras filosofias, tantos outros conhecimentos que eu poderia citar aqui, tantas outras realidades. A verdade é que a idolatria é um pecado horroroso diante de Deus. Deus abomina a idolatria. É um pecado que muitas vezes é silencioso. Porque talvez você pense aí em seu coração, eu não pratico idolatria. Eu não adoro outros deuses que não o Senhor. Eu não busco minha satisfação. Mas a verdade é que já disseram uma certa vez, meus irmãos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós endeusamos praticamente todas as coisas, especialmente aquelas que são boas. Especialmente aquelas que são honradas. Talvez exista uma idolatria com relação à família. Talvez exista uma idolatria com relação ao trabalho. Uma idolatria com relação à igreja. Uma idolatria com relação à sua própria existência, ou à sua própria vida, à sua própria satisfação. Peça ao Espírito Santo de Deus para que sonde o seu coração, para que traga à tona as idolatrias, os altares idólatras que você construiu, que você tem construído. Ídolos são aqueles a quem nós entregamos o nosso amor, a nossa devoção e a nossa confiança. Se pergunte, onde está o seu amor? Onde está a sua devoção total, a sua confiança plena? Talvez isso seja um ídolo, se não for o Senhor. E aí, nós fazemos esses ídolos à nossa imagem e semelhança. E nos prostramos diante dele. Isaías, no capítulo 44, ele vai dizer a respeito da idolatria para que vocês percebam a realidade que o apóstolo Paulo tem em mente quando se depara com aquele terrível status de Atenas. No verso 12 do capítulo 44 diz assim, o ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e perde as forças. Não bebe água e desfalece para forjar o seu ídolo. O que Isaías está falando aqui a respeito de uma realidade material, você pode ler e entender como uma outra realidade subjetiva também. Quantas vezes as pessoas estão empenhando, deixando de comer, para que consigam construir ídolos de maneira que os agrade. As pessoas desfalecem. Isaías continua dizendo, o carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com a plana, marca com um compasso e faz uma escultura semelhante à beleza de um ser humano, para ser colocado em um templo. Um homem corta para si cedros, toma cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira ele se aquece, e come também um pão. Com a outra parte faz um Deus e prostra-se diante dele. Esculpe uma imagem e ajoelha-se diante dela. Metade queima no fogo. Com ela ele assa a carne para comer. Faz um assado dele e se farta. E também se aquece e diz, já estou aquecido, como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Essa é a realidade da idolatria perante o nosso Senhor. Tolice. Abominação. O verso 18 ainda vai dizer o seguinte, nada sabem, nada entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, o coração deles já não se pode entender, nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade da madeira queimei, sobre as brasas e assei um pão e a carne para comer, e que será daquilo que restou e faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? O questionamento de Deus é o seguinte, será que o ser humano não percebe que está vivendo a sua vida construindo ídolos? Da mesma maneira, insensato, tolo. Essa é a realidade dos corações dos homens hoje. E é diante disso, Paulo se encontra com outro grupo de pessoas, meus irmãos. Não para aqui. Paulo se encontra com dois grupos de filósofos que são listados nas Escrituras para nós. Os epicureus e os estoicos. Quando nós encontramos eles aqui nas Escrituras, Paulo os apresenta para nós de uma maneira bem sucinta, mas eu vou resumir para você o que pensavam os epicureus e os estoicos. Os epicureus pensavam o seguinte, são basicamente materialistas. Não acreditavam em uma realidade fora do corpo carnal. Eram ateístas por natureza e buscavam os melhores e mais duradouros prazeres da vida. Quando eles encontravam a felicidade, a busca era pela felicidade, e eles viam que não haviam deuses e estavam destinados ao acaso, eles se entregavam aos seus prazeres de forma comedida, de maneira que eles pudessem aproveitar as melhores coisas da vida sem se preocupar.
Essa era a realidade dos epicureus. Já os estoicos, eles eram um pouco mais otimistas. Eles acreditavam em uma certa realidade espiritual e que os deuses não se envolviam com os homens. Eram agnósticos. Entendiam que para se alcançar a felicidade, bastava agir com indiferença diante das realidades da vida. Se veio coisas boas, ótimo, está tudo bem. Se veio coisa ruim, está ótimo também, está tudo bem. Por quê? Você deve se tornar inatingível, de maneira que você não sinta nada, não pense nada, para que você viva a felicidade de verdade. Essas eram as realidades desses filósofos. Essa era a realidade das filosofias em Atenas. E Paulo é chamado por eles de tagarela. Meus irmãos, a palavra tagarela aqui tem a ver com um pássaro que semeia coisas aos cantos. Vai voando e vai semeando coisas. Eles falavam isso porque Paulo estava anunciando uma realidade que eles não entendiam. E é interessante que o texto vai dizer para nós que o que eles não entendiam que Paulo estava falando é porque, para eles, Paulo estava anunciando um casal de deuses. Jesus, e a palavra ressurreição no grego é anástasis, que poderia ser um nome feminino. Então eles achavam, Paulo está falando de deuses estrangeiros aqui, deixa a gente entender sobre o que de fato é isso. E aí, os gregos desconhecem a possibilidade da ressurreição do corpo. Eles desconhecem essa realidade de que depois que a alma e o corpo são separados, eles possam voltar a ser unidos de novo. Isso tem que ficar claro para vocês. E para que eles entendam o que Paulo estava falando, ele chama Paulo para a praça pública, momento onde eles vão conversar e debater as ideias. E Paulo não se acovarda, Paulo vai. Paulo chega diante daqueles filósofos, diante de autoridades de Atenas. E quando Paulo estava ali, ele começa a ensinar. E Lucas faz até uma sátira, no verso 21, dizendo que, na verdade, aqueles que eram os atenienses, eles não deixavam de falar das coisas que eles estavam ouvindo de Paulo. Na verdade, os tagarelas mesmo eram eles, né? E não Paulo que estava anunciando a ressurreição. Mas a verdade, meus irmãos, é que o conhecimento dos homens, as vãs filosofias, elas pervertem a realidade. Assim como os epicureus aqui, os estoicos, os homens do século XXI continuam buscando por verdades que possam conduzi-los à verdadeira felicidade. Quais têm sido as filosofias, então, que têm norteado a nossa história? Que tipo de conhecimento norteia a sua vida e a sua vivência? Como você conduz a sua trajetória, tendo em vista aquilo que você conhece? Pense sobre isso. E da mesma maneira que os homens que estavam ali piedosos nas sinagogas, diante de uma cidade corrompida e idólatra, será que nós estamos vivendo o evangelho de apatia das nossas igrejas, das nossas realidades, de maneira que a gente não se indigna e não prega o evangelho com mais afinco, com mais ousadia neste mundo? Pense sobre isso. O segundo ponto que Paulo fala aqui para nós e aí que é o ápice da pregação de Paulo, o momento onde Paulo expõe o evangelho de maneira gloriosa, é falando a respeito do Deus desconhecido. Como eu disse a vocês, Atenas era essa cidade conhecida por vários altares idólatras. E é interessante, meus irmãos, que os gregos faziam isso para se garantir. Construam um altar para todos os deuses possíveis, para que nenhum deles fique irado conosco. Então existiam vários altares a deuses desconhecidos. E o texto vai dizer para nós, a partir do verso 22, o seguinte. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. A palavra religioso aqui poderia ser supersticioso. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele quem eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo tem a oportunidade de pregar o evangelho. Imagine uma multidão parando para ouvir
o apóstolo Paulo na sede, na cidade do conhecimento. Paulo então não desperdiça essa oportunidade e começa a pregar o evangelho. E Paulo aqui faz um movimento talvez contrário àquilo que você pensaria. Talvez quando você pense na indignação que você deveria ter com a idolatria, talvez na sua mente venha logo aquela ideia: nós precisamos derrubar os altares. Precisamos destruir os altares idólatras. Meus irmãos, o que Paulo faz aqui nos ensina é uma estratégia muito, mas muito interessante. Paulo está falando então com aqueles que eram incrédulos. Diferente de quando Paulo prega o evangelho para os judeus, Paulo utiliza, por exemplo, nas sinagogas o Antigo Testamento. Paulo começa a explicar o evangelho a partir das escrituras, mas os gregos não tinham as escrituras. Então Paulo começa a contar a história da redenção a partir do Deus Criador. E vai assim narrando essa história, mas ele usa a cultura dos atenienses, aquele altar que estava ali, escrito ao Deus desconhecido. Ele usa aquela oportunidade como uma ponte para anunciar o evangelho. E o que nós aprendemos com isso? Existe e pode existir uma ponte entre a realidade de anunciar o evangelho e a cultura que vivemos. E nós precisamos pedir a Deus graça para encontrarmos essas oportunidades a partir dessa realidade terrível que vivemos. Paulo não deixa de se indignar com a realidade e a cultura. Mas a verdade é que Paulo não destrói a cultura. Paulo busca ali pontes para pregar o evangelho. Meus irmãos, isso é graça e poder de Deus. O Espírito Santo é quem dá a Paulo ousadia para que ele haja dessa maneira, falando com conhecimento, o conhecimento de Deus, mas construindo pontes para que alcance o coração daqueles atenienses. De uma maneira gloriosa, o evangelho busca não destruir a cultura naquilo que ela é boa, porque na verdade existe uma graça comum derramada sobre nós e nós produzimos coisas boas. Existe música boa em meio à cultura. Existem muitos valores que são bons em meio à cultura. Nós não precisamos destruí-los ou abominá-los, mas antes, apresentando o evangelho fará o crivo daquilo que permanece e daquilo que não permanece. O evangelho vai conduzir. E nós não precisamos, então, nos engajar na guerra cultural, meus irmãos. O que as pessoas querem hoje é que nós nos engajemos na guerra cultural. E a guerra cultural é essa degladiação de ideias nas redes sociais, nos movimentos culturais. A igreja não é um movimento. A igreja é uma realidade. O reino de Deus não é um movimento que vem e luta contra as ideias do tempo, mas o reino de Deus é aquela pedra que cai sobre a estátua e permanece para sempre. Ou seja, nós já temos a vitória aqui entre nós. Nós já temos a mensagem mais poderosa que é o evangelho. Portanto, não se engaje na guerra cultural de uma maneira tentando destruir a cultura, tentando destruir os altares daqueles que são idólatras. Antes, anuncie o evangelho com amor, com graça e com poder de Deus. Porque assim, quando o evangelho for exposto, quando aquele pecador ser confrontado pelo evangelho e ele se arrepender, então, ele mesmo fará o discernimento daquilo que deve permanecer e daquilo que deve ser tirado. Paulo nos ensina isso aqui. E nós podemos usar a cultura e a sabedoria humanas para pregar o evangelho. Podemos usar todas essas realidades a nosso favor. Portanto, peça a Deus graça para quando você estiver no seu trabalho, tenha sabedoria para conversar com seus colegas. Quando você estiver na sua escola, seja você um professor ou um aluno, tenha sabedoria para usar aquelas realidades e os diálogos ali a favor do evangelho. Quando você estiver na sua família com alguém descrente, tenha sabedoria para anunciar o evangelho com ousadia, com o poder de Deus, mas também construindo pontes, ao invés de destruir os altares idólatras daqueles que são idólatras. Deixe que Deus faça isso. Deixe que Deus conduza aquele coração para que se converta. E Paulo, ao expor o evangelho aqui, ele começa a falar a respeito do caráter de Deus, meus irmãos. E Paulo aponta aqui 5 realidades do caráter de Deus para nós que eu quero destacar com vocês. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas e não pode ser contido em espaços geográficos. Isso está no verso 24. A segunda realidade, Deus não necessita do homem. Antes, nós é que precisamos dele. Nós é que dependemos dele. Logo no verso 25, Paulo fala isso. Terceira realidade, Deus é soberano e conduz a história de todas as nações da terra. Deus é quem estabeleceu o homem nos lugares onde eles estão. E Deus delimitou os seus limites ali. E Paulo fala isso no verso 26. Quarta verdade, Deus é transcendente, Deus é aquele que está longe, Deus é aquele glorioso, santo, poderoso, que se assenta no alto, mas ao mesmo tempo é imanente. É aquele que se faz perto, como diz o apóstolo Paulo, que está perto de cada um de nós. Logo no verso 27 e 29. E o quinto,
Deus tem agido com graça diante dos pecados das nações, mas é justo juiz e estabeleceu um homem para julgar a todos em Jesus Cristo. E ele fala isso. E ele fala isso no verso de número 30 e 31. Paulo então conta todo o evangelho. Paulo, como ele vai mesmo dizer aos Efésios ali, quando ele sai no capítulo 20, eu ensinei a vocês todo o conhecimento de Deus, toda a verdade de Deus. Paulo então prega todo o evangelho. E a última palavra de Paulo é então falando sobre a ressurreição e o arrependimento daqueles homens. E aqui quando Paulo faz isso, meus irmãos, usando uma estratégia diferente, Paulo prega o evangelho, mas a mensagem do evangelho permanece central e a mesma. Arrependam-se, creiam no evangelho, creiam em Jesus e na ressurreição. De uma maneira clara, que diante das idolatrias que temos, o evangelho as destrói. O evangelho quebra os altares do nosso coração. Quando você é colocado diante do evangelho, meu irmão, as idolatrias do seu coração são derrubadas. Os ídolos se desfazem como castelos de areia, porque o evangelho é o poder de Deus. E quando Paulo faz isso, fica claro aqui que ele está ensinando todo o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que vem com poder, o poder regenerador do Espírito Santo, que converte o coração dos pecadores, que chama os mortos para a vida. E só assim, então, Paulo expõe a verdade do Evangelho, que nos leva ao último ponto para que nós oremos aqui, que é a terrível constatação dos atenienses. Primeiro, Paulo constata a realidade terrível dos atenienses. Ele expõe o evangelho daquele Deus desconhecido. E agora os atenienses é que têm esse momento de terrível constatação com a realidade que Paulo prega. Porque, meus irmãos, o texto vai dizer no verso 32 ao verso 34 o seguinte: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Meus irmãos, os gregos não criam na ressurreição dos mortos, na reunião da carne e do espírito. Quando Paulo então fala isso, eles interrompem o discurso de Paulo. Alguns zombam. A postura que aparece aqui dos epicureus, dos estoicos e dos atenienses que ouviam Paulo é a seguinte: uns zombam de Paulo. Uns zombam daquela realidade da ressurreição, que parecia algo distante, algo longe, algo impensável, um poder glorioso assim impossível. Nem os deuses do Olimpo têm esse poder de ressuscitar, de reunir a alma de volta no corpo. Uns zombaram. Outros recusaram com educação. Nós vamos ouvir isso mais tarde, numa outra ocasião. Mas uns creram. Sempre haverá aqueles que creram, porque os eleitos de Deus estão espalhados sobre a terra. E a pregação do evangelho chama eles à vida. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte: creia na pregação do evangelho. Ela é suficiente. Pregar o evangelho com simplicidade é suficiente. Porque o evangelho, um púlpito saudável em uma igreja, é o cetro de Jesus pelo qual ele governa o seu povo. É a maneira pela qual Deus vai manter a igreja saudável. É a maneira pela qual Deus vai trazer os pecadores ao arrependimento. A pregação fiel do evangelho. Sendo assim, meu irmão, o que a gente precisa fazer? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Creia no evangelho. Confie no evangelho. Confie nessa mensagem que é gloriosa. Quando Paulo percebe isso, ele simplesmente se retira, meus irmãos. Por quê? Porque ele tem consciência de que aquilo que Deus decidiu fazer, ele fez. Aqueles que creram, valeu a pena. Talvez aqui não sejam muitos, como, por exemplo, a gente vê na pregação de Pedro, 3.000 pessoas. Mas nós temos a certeza de que Deus agiu poderosamente. E Paulo vai lembrar isso quando fala aos Coríntios, escrevendo àqueles irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes que o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, porque Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, das quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois disso foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos foi visto também por mim.
como por um nascido fora do tempo, porque sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e vocês assim creram. Paulo então diz: preguem o evangelho, permaneçam no evangelho. Permaneçam firmes naquilo que vocês receberam. Meus irmãos, não se desviem da verdade do evangelho. Cuidado. O que o inimigo tentará fazer conosco é nos levar de um lado ao outro. Nos tirar da centralidade do evangelho. Por isso o púlpito está aqui. O púlpito nas igrejas protestantes fica no centro. Não porque o pastor é o mais importante, mas porque a palavra tem a centralidade. De maneira que esse símbolo seja a verdade na vida de vocês. Permaneçam no evangelho. Permaneçam naquilo que vocês receberam. Não de mim, não de outros homens, mas do próprio Senhor. O verdadeiro poder de Deus. E Paulo, então, sabendo que aqueles irmãos, aquelas pessoas, os atenienses, aquela audiência, muitos não creram, mas sabendo que Deus fez o propósito que havia estabelecido, muitos creram. Diante disso, algo que nós precisamos pensar aqui é o seguinte: meus irmãos, a glória do Espírito de Deus, o poder verdadeiro do Espírito Santo de Deus, vai muito além das manifestações poderosas de sinais, curas, prodígios. Antes, a maior manifestação da glória e do poder de Deus, atrelada ao conhecimento de Deus, é a salvação de pecadores. Porque os pecadores não podem se salvar. Porque os pecadores não podem vir a Cristo se Cristo não os trouxer pela ação do Espírito Santo. Isso significa, meu irmão, que muito mais importante que milagres, muito mais importante do que os sinais e prodígios entre nós, ainda que sejam bons, muito mais importante do que isso está a ação do Espírito Santo de Deus em salvar pecadores, assim como eu e como você. Veja então a glória de Deus. Tenha consciência de que nos momentos mais singelos, pela providência divina, Deus operará com sinais e prodígios, gerando salvação. Salvando aqueles que têm um coração mais duro. Salvando aqueles que estão mais entranhados na idolatria. De maneira que Ele seja aquele que recebe toda a glória, toda a honra. Porque Jesus Cristo é aquele que morreu em nosso lugar. Mas antes, como Paulo anuncia, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E é pela mensagem da ressurreição que Paulo vai dizer o seguinte aos Coríntios também: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que são salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meus irmãos, permaneçamos firmes na pregação do Evangelho, com verdadeiro conhecimento de Deus e com verdadeiro poder de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, que é sempre viva, que é alimento sólido, que nos constrange, nos ajuda, Senhor, a identificar as idolatrias entre nós. Espírito Santo de Deus, sonda os corações dos Teus filhos aqui, de maneira que eles possam ser encontrados de volta na Sua palavra, Pai. Traga a vida àqueles que estão mortos. Que eles possam anunciar com ousadia e intrepidez, cheios do Espírito Santo, a pregação, a loucura da pregação. Nós anunciamos este Cristo e este crucificado. Portanto, Senhor, que o Senhor nos dê graça para isso. Permaneça, Pai, firmando esta igreja na Sua palavra. Que este púlpito nunca se desvie dela. Antes, Deus, que ela possa conduzir o Teu povo com saúde, com graça, com verdade, para a honra e glória do Seu nome é que oramos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente, espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.